Boa noite, meus amigos. Espero encontrá-los todos bem, que estejam na paz do Divino Mestre. E nós estamos aqui mais uma vez para continuar nossos estudos, as nossas meditações, reflexões e principalmente orações nesses momentos em que ainda estamos resguardados, né? Sem poder nos encontrar pessoalmente. E hoje nós temos aqui no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Nós vamos falar do mundo de provas e expiações. E ele começa assim: que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata para expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. E esses somos nós, né? Somos nós que, sabedores das dificuldades do nosso mundo, não há necessidade de entrarmos aqui em detalhes, apesar de que eu gostaria de falar de um aspecto em particular, mas posteriormente vou mencionar que nós somos parte de um mundo que já deu os seus primeiros passos, nós já trazemos conosco memórias, aprendizado de outras encarnações, é fato. Basta observarmos os talentos de uns, de outros, todos nós trazemos algo de conhecimento. Alguns de nós são brilhantes, estão realmente executando trabalhos grandiosos no sentido do conhecimento. Então, nós não estamos dentro desta régua da evolução na fase inicial, nós já demos os nossos primeiros passos. Mas esse aprendizado nosso vem também com sofrimento, com equívocos, não chamaremos de erros, de equívocos ao longo das nossas decisões pelos caminhos por onde andamos, decisões errôneas para conosco, para com os nossos irmãos, para aqueles que nos são caros, talvez hoje, e que continuam sendo para todos nós o aprendizado nesse mundo de provas e expiações, já que sabemos dessa escala evolutiva, inclusive nos mundos que Deus preparou para todos nós, para cada um de seus filhos. Bem, e o que fazemos nós de posse de todo esse conhecimento? Afinal de contas, o que realizamos com aquilo que aprendemos de bom e do que não foi tão bom assim? O que está nos servindo, todas essas passagens ao longo das nossas vidas, independentemente de nossa faixa etária, porque estamos todos aprendendo e em graus diferenciados, distintos, mas dentro do mesmo mundo de provas e expiações. Para que nos serve todo esse conhecimento? Bom, ele também nos coloca aqui, mencionando Kardec, essa diferença entre provas e expiações. E, resumidamente, aqui nós temos: a expiação implica necessariamente
a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Isso, a expiação. Mas e a prova? A prova implica sempre uma inferioridade real ou presumível, pois aquele que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Inclusive, ele nos menciona, dá um exemplo bastante didático e prático da prova mesmo, da prova da escola, né? Ele nos explica da seguinte forma: o candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro, ou seja, não houve esforço, talvez não houve estudo suficiente para que se passasse naquela prova. Então, ele vai, como qualquer aluno que se reprova, ele vai ter que estudar novamente. Então, a segunda prova se torna, assim, uma expiação. Então, refazer todo aquele processo é a expiação. Para entendermos muito resumidamente a diferença entre prova e expiação. Então, nós lembramos do Cristo e nos perguntamos, mas havia alguma prova para ser cumprida no caso do Cristo? É claro que não, na sua perfeição não havia o que se expiar ou complementar de provas. Acontece que há espíritos que vêm enfrentar vicissitudes, enfrentar situações numa realidade de missão. E foi o caso do mestre. O mestre veio com a sua missão e nem por isso deixou de passar pelas vicissitudes, pelas dores, muitas vezes angústia, decepções, não no mesmo sentido em que nós entendemos as decepções, mas no sentido de não poder, naquele momento, fazer nada pelos seus semelhantes, no sentido de é a escolha de cada um, o livre-arbítrio, como continua até hoje. Ele nos ampara no momento em que estendemos a mão, no momento em que pedimos o auxílio, no momento que damos o primeiro passo para que possamos receber, inclusive, a sua ajuda. Então, o mestre veio na sua missão tão especial, tão iluminada, para nos deixar essas lições e nos ensinar que haveríamos de passar muitas provas e expiações dadas as nossas escolhas, como complementa, inclusive, nos livros dos Espíritos que perguntam, a pergunta 120, todos os espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem? Quer dizer, nós precisamos passar por expiações, provas, para chegarmos ao bem? E ele nos responde, não pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Então, a falta de conhecimento e as escolhas errôneas é que nos transportam por esses caminhos, é que nos fazem buscar lições, muitas vezes duras, não é? Então, ele nos explica que esse mundo de provas e expiações, ele está aqui pronto e feito muito por nossas ações. O cenário fomos nós que criamos ao longo da nossa história. E aqui eu quero mencionar mais especificamente hoje, talvez essa mensagem daqui a algum tempo não nos sirva mais da mesma forma, porque ela vai fazer parte do passado, mas que fique em nossas memórias situações como presenciamos tão recentemente, da explosão que houve em Beirute. Uma situação bastante
não há outra palavra, triste, comovedora. E por algum momento nos perguntamos, mas o que podemos fazer? Afinal de contas, estamos distantes, muito distantes. Bem, primeiro nós podemos orar, mas principalmente, essencialmente, aprender, observar, olhar para o lado desse mundo de provas e expiações, que há muitos irmãos em situação muito mais aflitiva do que a nossa. E aqui nos perguntamos, mas estava escrito? Ou o que temos passado está escrito? Em parte sim, mas há muito do nosso cenário, como eu comentei, muito do nosso cenário tem sido criado por nós mesmos. E aqui, mais particularmente, eu trato da invigilância, da negligência humana, que acaba culminando nesse momento de desrespeito, de amor ao próximo. Nem vou falar do amor no nível do Cristo, digo no nosso, ainda minimamente, pelo respeito, que há muita negligência ainda nas relações humanas, nas responsabilidades humanas, nas escolhas. Estamos falando em atitudes simples, básicas, às vezes até dentro das nossas casas, em cuidar do próximo, em ter alguns cuidados, em observar. Isso se estende à rua, ao trânsito, ao trabalho, à responsabilidade de cada um de nós, já que temos um momento, uma ferramenta de ação em nossas mãos, enquanto aqui encarnados. Então, essa responsabilidade, essa maturidade deve ser realmente aprendida nesse nosso mundo de provas e expiações, para que nós consigamos minimizar, minorar, aliviar os sofrimentos que temos trazido conosco ao longo da história. Nós podemos, desde pequenas atitudes, transformar o nosso mundo e, quem sabe, não precisaremos mais assistir catástrofes próximas, distantes, não importa, em que haja tanto sofrimento e dor e aprendizado, que todos estejamos cientes dessas nossas responsabilidades, para que nós tenhamos a principal, vamos dizer assim, luz de felicidade possível nesse plano, que é a paz interior, a paz de espírito, a paz na consciência. Como se diz, ao fim do dia, fazer o balanço, chegar à conclusão: meu dia foi muito mais positivo do que negativo, independentemente daquilo que vivo, aonde vivo, com quem vivo, mas fazendo sim, cada um a nossa parte, lembrando das lições e da missão do Mestre que nos trouxe dentro desse grande hospital que vivemos, a possibilidade da cura do espírito, da cura dos nossos enganos e desenganos, das nossas ilusões, para que nós possamos, enfim, criar um mundo de regeneração, que é o que mais almejamos, desejamos, e por que não merecemos. Há esforço nisso tudo. Então, amigos, eu desejo a vocês uma excelente semana, desejo, aliás, final de semana também, que fiquem bem e aproveitem no YouTube, inscrevam-se no canal,
do Centro Deolindo Alves, para que nós possamos replicar essas mensagens dos nossos amigos, dos nossos outros colegas trabalhadores, para chegar às pessoas que muitas vezes naquele momento precisam de uma palavra. Muito obrigada e não se esqueçam de ouvir e dividir, compartilhar as vibrações do nosso querido Eufrásio. Fiquem com Deus, muito obrigada e boa noite.